Hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez vai mexer com os nossos paradigmas. Eu quero lançar essa pergunta. Quando nós encontramos coisas na Bíblia que é contra a nossa cultura, o que tem mais autoridade? A Bíblia ou a nossa cultura? A Bíblia, ok. A Bíblia. Se há costumes, assim mesmo familiares ou culturais, que não encaixa bem, né, na cultura do reino, né, onde vamos inclinar? Mais para as coisas da Bíblia, a cultura da Bíblia, ou a nossa própria costume familiar ou cultural? Estou a mexer com essa ideia porque eu tenho experimentado muitas culturas e mesmo recentemente tenho estado em muitas culturas diferentes, mesmo culturas de igrejas diferentes. Né? E eu sempre apresento essa pergunta para mim. Qual é o poder que a minha cultura tem sobre o meu comportamento? O que é, né? O que é necessário para eu encaixar mais com a cultura de Deus do que a própria cultura portuguesa? Estive a falar com a cabeleireira ontem sobre um aspecto assim cultural e ela respondeu e disse, mas nós somos muito carinhosos como portugueses, mas nós não convidamos pessoas para casa. Essa é a sua família. Aí eu disse, ok. E nós tivemos essa conversa com eu e Ângelo há algum tempo atrás. Ele disse, essa mexe comigo. Porque a minha casa é o meu palácio. Hoje eu quero mexer com essa área cultural, porque eu encontrei, no meu tempo de estudar ao fundo assim, o livro de Hebreus, e a última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre Hebreus 6. E chegando ao fim desse capítulo, desse livro, capítulo 13, temos algo que é mesmo... onde mesmo é cristianismo, né, mexe com o nosso próprio comportamento. O livro de Hebreus é um livro escrito para defender certas doutrinas básicas de Cristo que estava em contradição com a cultura e a história de Israel. Estava a focar que Jesus é o cumprimento de todas as profecias, o cumprimento do sacerdócio, é o cumprimento de sacrifícios, é o cumprimento. Então, em Cristo, né, temos uma nova vivência, uma nova cultura. Tem eminência para cima, porque os judeus, chegando que 30 anos depois de Cristo, mais ou menos, quando o livro de Hebreus foi escrito, há uma igreja que era o fundador, o berço da igreja em Jerusalém, mas muitas pessoas tinham esquecido certos princípios e voltaram às tradições culturais judaicas, dando ênfase, né? Então, esse livro é para relembrar as doutrinas básicas de Cristo e como, né, encaixar o Evangelho no mundo, seja o mundo judeu ou o mundo gentil ou o mundo, né, seja qual for o nosso contexto cultural, sem que essa cultura influencie a própria igreja.
7 vezes, neste capítulo de Hebreus, nós temos uma aplicação prática. Eu estava a falar sobre isso na última vez que eu preguei, acerca de Hebreus 6, porque é uma aplicação, diz que não, deixando isso, vamos para a perfeição. Vamos continuar, vamos avançar, porque Deus quer mais, para nós. Então, tem áreas que nós devemos pôr em prática. Capítulo 10 fala sobre, não esquece de congregar, porque a tendência, quando nós estamos tão ocupados com a nossa vida, é que nós colocamos a nossa fé num certo comportamento que é domingo, ou certas ocasiões especiais, e esquecemos de congregar. Esquecemos de estar juntos. E essas áreas práticas normalmente vêm acompanhadas com lembra, não esquece, note bem, Porque nós lembramos, nós damos muita ênfase em saber coisas e em menos ênfase em pôr isso em prática. É mais fácil de esquecer pôr coisas em prática do que esquecer de estudar sobre isso. Então podemos ser muito dado ao estudo, muito dado à leitura, muito dado a aprender e a viver. Mas essa é outra coisa, Pôr isso em prática. Mas a nossa vivência, a nossa capacidade de entender é só visto pelos outros pela nossa forma de viver, a nossa prática. Então vamos para Hebreus 13, porque é uma área que eu quero que nós colocamos em prática, porque para mim é a marca zero do Evangelho. É o centro onde as coisas têm que ser visíveis. Vamos começar em versículo 1. Permanece o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Uau! Alguém quer ter em casa um anjo? Então, convido-me para casa. Não. Hospitalidade para mim, é a marca zero do Evangelho. Eu conheço pessoas que fora da sua casa é muito espiritual. Muito espiritual. Em casa é outra coisa. Essa palavra permanece no amor fraternal. Amor fraternal. A palavra grega é Filadélfia. Filadélfia significa é um amor fraternal, é um amor humano. E depois Délfia é irmãos. O amor para com os irmãos. Okay? Aquela palavra hospitalidade é filoxenia, que é amor para estrangeiros, para pessoas que vocês não conhecem. Hospitalidade é quando nós abrimos a nossa casa para pessoas que não nos conhecem. Não é? Que são pessoas estranhas, não estranhas no sentido que é esquisito. Não é? Estou a falar das pessoas que não temos muita ligação, muita amizade, que não são família, até que não são irmãos. Okay? Permanece um amor fraternal e não esquece, porque é muito fácil esquecer. Okay? Por isso diz, não esquece a hospitalidade. Depois vem várias outras coisas para não esquecer também. Lembrai-vos dos presos e tudo isso. Temos uma série de coisas
né? 3 vezes nesses primeiros 7 versículos usa a palavra não esqueça ou lembra, né? Porque é muito fácil de esquecer coisas práticas que requer uma mudança da nossa vida. Quando nós falamos de hospitalidade, abrir a nossa casa e ter gente em casa, eu sei que eu estou a tocar uma área sensível e cultural. Estou aqui 41 anos, eu conheço as barreiras que nós colocamos. Eu conheço, né? Pessoas que vêm dos outros países têm menos problemas, né, em abrir as suas casas. Mas nós, como portugueses, eu falo nós porque eu sou português. Sou mais português do que os portugueses. Porque eu escolhi de ser português. Rui, tu não escolheste. Mas eu escolhi. Né? E eu sei, né, que quando... É como nós falamos em anos, né? Ele disse, pastor, eu senti essa área difícil. Eu sei que está nas Escrituras, eu sei que é bíblico, mas o que é mais? Tem mais autoridade a Bíblia ou a nossa cultura? Como nós fomos criados? Em primeiro lugar, hospitalidade é um dom carismático. É um carisma. É um dom. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos começar com 8 a 10. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Então, não murmura, porque eu estou a pregar sobre isso. Não. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra dom é carisma no grego. É um dom carismático para ser hospitaleiro. Não é? Temos uma igreja carismática aqui? Eu estive em muitas igrejas diferentes. Igrejas culturais diferentes, igrejas assim teologicamente diferentes, carismáticos, pentecostais, mais conservadores, muito, né, anglicano, muitas igrejas diferentes. Eu fiquei admirado porque, em termos de culto, era tudo igual. Bom louvor. Uma boa pregação. Atividades para jovens, para as crianças. Assistência assim que recebeu com muito amor. Eu fiquei a pensar, puxa, tenho estado em essa igreja. Eu estava à procura de uma diferença, mas não havia uma diferença, porque o serviço, o culto em si mesmo, já é muito homogêneo. Qual é a diferença? Porque o culto não define a igreja. Ok? O que define a igreja são os relacionamentos entre os irmãos. Conhecem uns aos outros? Conhece os nomes dos outros. Vamos começar com o básico. Conhece os nomes dos outros? Aqui na congregação, temos uma congregação pequena. Conhece onde eles trabalham, onde eles vivem. Já esteve na casa deles. Eles já estiveram na tua casa. Qual é a vivência? A vivência? Ou é só culto? Se for só culto, não temos nada.
diferente do que os outros. Okay? Por isso eu disse que a hospitalidade é aquela marca zero do Evangelho. Onde o Evangelho torna-se visível. Onde a nossa vida é exposta. Onde o amor que Deus derramou no nosso coração é transmitido numa forma em que nós abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração. Vem. Por isso é um dom que Deus deu à igreja, que tem que ser diferente do que no mundo, do que em qualquer outro sítio. Um povo que eles vão nos conhecer. O mundo vai nos conhecer porque nós amamos uns aos outros. Nós pegamos a hospitalidade pega um estranho, uma pessoa diferente e faz ele vizinho. E faz um vizinho irmão. Pessoas chegam perto de nós. Cada vez que Jesus enviou os seus discípulos, enviou-os para ir de casa em casa. Para fazer o quê? Comer. Juntos. Quem gosta de comer? Amém. Comer juntos. É? Um exemplo da hospitalidade na nossa igreja, Celso e Luda. São pessoas muito abertas. E vou dizer, eles têm uma casa pequenina, mas não se importa, porque a porta está aberta. Não é somente para pessoas da igreja, mas pessoas de vizinhos e tudo. Está sempre gente em casa. Eu disse, mas como é possível? Nem tem espaço. Mas eles têm coração. O Evangelho é visível nas suas vidas. Ok? É visível. Então atrai as pessoas. E a Lud falou comigo outro dia e disse, o que vou fazer com essa gente toda? Eles não vêm à igreja. E muitos não vêm à igreja, mas vêm à casa. Vêm à casa. Eu sei que os grupos de vida virtual às vezes são necessários por causa de muitas coisas, mas eu vou dizer, não há comunhão virtual. É quando estamos em casa que as coisas acontecem. A hospitalidade é o amor visível. A última parábola de Jesus encontra-se em Mateus 25, 35 a 46. Fala acerca de quem é herdeiro do reino. Diz que porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ele disse, mas quando? Quando que eu fiz isso? Ele disse que quando a um desses pequeninos fizeste a mim. Essa é a última história, o último ensino de Jesus em parábolas. Ele diz que quando nós somos hospitaleiros, nós estamos a fazer isso a Ele. Esse é o serviço a Deus. Se nós não estamos a fazer, não estamos a fazer a Ele. Então não fazemos parte da cultura do reino. Não somos herdeiros do reino. Mas quando nós fazemos, nós estamos a fazer isso a Jesus e essa mostra que temos o seu amor no nosso coração. A nossa comissão, Mateus 28, vai batizada e tudo isso é um serviço da igreja. Mas depois disse o seguinte,
Ele diz, Mateus 28, né? Ensinando-os a obedecer tudo, né, que eu tenho dito. Então, discipulado é quando nós ensinamos as pessoas a fazer aquilo que Jesus mandou-nos fazer. Ser um modelo. Quer ser discípulo? Temos que seguir Jesus, temos que obedecer Jesus, né? Os ensinos de Jesus. Por isso, não é somente teoria, não é somente teologia, não é somente doutrinas, não é somente coisas acerca de Deus que nós vamos estudar e saber mais e mais e mais. É como nós vamos pôr isso em prática e ensinar os outros a fazer o mesmo. Aleluia. Hospitalidade é a qualificação para a liderança na igreja. Vocês sabem isso. Vocês que têm lido a Bíblia sabem que a qualificação de um bispo, um presbítero, é ser hospitaleiro. E por que é tão importante? Nós temos que seguir o exemplo do líder. Se o líder não abre a sua casa, não recebe gente em casa, como é possível seguir o líder? Okay? Por isso é uma qualificação. Encontramos isso em 1 Timóteo 3:6 e Tito 1:8. Hospitalidade é a cultura do reino de Deus. Cultura no sentido, vamos ver os vários aspectos do Evangelho. Primeiro é evangelismo. Quando Jesus enviou os 72, podemos dizer, mas os 12 já sabemos, né? Eles são aquela gente mais especiais, mais espirituais. Mas ele enviou outros 72 de casa em casa para fazer 4 coisas. 4 coisas que qualquer um de nós podemos fazer. Primeira é abençoar a casa. Segundo é comer juntos. Terceira é orar pelas pessoas que têm problemas. E o quarto é dizer que o reino de Deus tem chegado. Que é Deus. É isso. Essa é a moda bíblica de evangelismo. Grandes campanhas, renda, muito pouco fruto para a igreja. E já temos isso, até estatísticas, seja da Billy Graham ou da Reinhard Bonnke, as estatísticas provam isso. Porque com os milhões que têm ouvido a palavra de Deus, têm respondendo, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, somente o máximo é 5% permanecem. Estatísticas provam também que se uma pessoa entra na igreja em 5 semanas não se encontra amigos, vai para outra igreja, se afasta. Meus pais, quando eu fui criado dessa forma, domingo à tarde, né, depois do culto, a minha mãe, porque andava assim atrás das pessoas que não, né, para ver se alguém pode vir a casa. Nós tivemos uma base militar perto da nossa cidade e muitos militares, afastados da sua família, estavam na igreja e não tinham para onde ir. Ela sempre, né, e o meu pai também, sempre trouxe para casa um grupo de pessoas. Quase todos os domingos comemos juntos com pessoas novos, pessoas que eram às vezes a primeira vez na igreja. Andando assim, criando aqueles laços.
Graças a Deus que eu fui criado assim. Que não tinha de lutar contra uma cultura que diz que não, a minha casa não. Vou fazer isso no café, mas aqui em casa não. Vamos jantar fora. Mas eu não consigo pagar um jantar sempre. Não é? Imagina, eu convido para jantar e pago 4 pessoas, não é? Por isso as pessoas dizem, pai, não faço. Um café, talvez. Mas a Bíblia não fala disso, fala da casa. É o teu lugar de ministério. Cada pessoa tem uma casa. Não é? Não pode dizer, eu não posso. Pode, claro que pode. Não é? É só que tem que ir contra algo que o resiste. Sem murmuração. Por isso a Bíblia é muito clara. Sem murmuração. Não queixa. Não murmura. Não diz, o pastor Jim é americano, por isso. Não. Nós temos que encaixar, não com a cultura americana, nem brasileira, mas do reino. Não é? Nós somos obrigados a fazer isso. Não é? E em fazer isso, por isso vem naquela brinda, não é? Talvez para receber o anjo. Tem que haver uma brinda, tem que haver um galardão, tem que haver alguma coisa a incentivar as pessoas, porque a tendência é não fazer. Não é? Nós temos feito assim tantos, eu vou dizer, eu tenho recebido muitos anjos em casa. Pessoas tão especiais. Pessoas que não conhecia, mas agora são muitos nossos amigos. Não é? É algo tão importante. A área de consolidação. Atos 2, 46, com aquela grande colheita no dia de Pentecostes. Como que eles consolidaram essa gente todos. Porque não dava para fazer só no templo, mas eles fizeram no templo e em casa. E porque eles entraram em casas, conseguiram de consolidar essa multidão e dar crescimento para não somente 2.000, para 3.000, para 5.000 e adiante. E chegaram até nós. Discipulado. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,5, diz que o fim de nossas instruções, ou do mandamento, é o amor de um coração puro. E uma boa consciência. E uma fé não fingida. Porque quando em casa, aqui podemos falar de uma linguagem cristã. Não é? Tudo isso, mas em casa, estamos em casa. Não é? Tiramos os sapatos, ficamos assim, com uma conversa não religiosa, mas terra. Abrimos o nosso coração. Eu li um testemunho acerca de uma mulher. O nome dela é Rosário Butterfield. Ela era professora na Universidade de Syracuse, em Nova York, de literatura inglesa. Mas também parte do currículo dela é para ensinar sobre toda a doutrina progressiva de LGBTQ, porque ela era lésbica. Então ela era um porta-voz dessa comunidade homossexuais. Ela tem uma grande influência e ela estava a promover essas ideias dentro da própria universidade dela. E ela foi convidada para ser oradora em muitas convenções de woke
e LGBTQ, comunidade LGBTQ. Ela estava a viver ao lado de um pastor metodista reformado. E esse casal, pastor, convidou ela, e junto com outra moça que viveram juntos, só para casa, para comer juntos. Eles não falaram de Jesus, não falaram de ir convidado para ir à igreja, não fizeram nada além de junto conosco. Queria saber da sua história, eles falaram assim. Rosário começou a ter muito interesse na Bíblia, porque ela, em termos de literatura, queria estudar a Bíblia para saber mais sobre essa literatura, né? E então houve muitas conversas, e a hospitalidade, as festas, as natais, né, de Páscoa e tudo isso, ela sempre foi convidada, quase semanalmente eles estiveram em casa deste pastor. Ela diz que ela é italiana e não, porque a família dela era muito disfuncional, então eles não abriram a sua casa, não houve esse convívio, né, com outros. Então ela achou muito agradável ter esse contato e ser aceito. Passando 2 anos, ela aceitou Jesus. Agora ela é casada, tem filhos e são pastores numa igreja. E agora ela escreve ao contrário, mas ela diz que a chave da sua conversão era a hospitalidade. A forma que eles foram aceitos em casa e receberam o amor de Deus. Por isso, é o foco do Evangelho. Que cada um de nós podemos entrar neste ministério para ver pessoas salvas. Consolidação, discipulado, evangelismo, que normalmente nós fazemos projetos, eventos, colocamos um nome e tudo isso, mas tudo isso se encaixa nessa palavra hospitalidade. Hospitalidade é uma chamada a ser um revolucionário. Porque em vez de ter um cristianismo como espectador, nós estamos na linha frente, nós tomamos iniciativas, nós estendemos os nossos braços e não precisamos um projeto da igreja para sustentar a nossa capacidade de ser hospitaleiro. É tão importante. O nosso objetivo, nós vivemos numa aldeia. O nosso objetivo é conhecer e a nossa aldeia. Estivemos numa festa de sopa ontem à noite, lá na nossa comunidade. Então nós fomos lá. E já conhecemos muita gente de nome. E já tivemos várias na nossa própria casa. É como a vossa reação quando nós chegamos aqui, depois do ausente de 2 meses, quando nós chegamos àquela sala, diz: Jim, Helen, onde vocês estiveram? Temos tantas saudades. Não é? E não estava na igreja. Não é? Mas a nossa maneira de ser tem que ser segundo uma cultura do reino. E não um pacote religioso que mantém-nos dentro de um culto que é a nossa única expressão da nossa fé.
Pois, a igreja, nós precisamos de ser abalado, porque cada um de nós temos uma riqueza, não somente dentro em termos de fé, conhecimento, mas do amor. Vocês são um gente amoroso e que está quase a arrebentar. Razão que há muita inquietação e muita transferência de igreja em igreja, porque as pessoas estão a arrebentar de dentro, precisam de uma expressão. E Deus disse isso na sua palavra. Não esquece hospitalidade. Não esquece da importância de abrir a tua casa e convidar mais alguém dentro da tua casa. E não somente o pastor, não convida só o pastor, mas o pastor está disposto de ser convidado, também eu. Mas outras pessoas. Faz isso uma prática. Começa com uma vez por mês, uma vez por semana. Eu sei que Selma e António têm sempre gente em casa. Eles são um exemplo, eu sei. Podemos desculpar a Selma porque ela é africana, pronto. Não é? Mas António não. E António concorda com isso. António, foi difícil, não é? No princípio, o sertão aberto com a tua casa. No princípio foi. Porque tinha de lidar com uma luta cultural. Esse é o mundo em que nós vivemos, é a nossa cultura. E se nós vamos sempre inclinar para a nossa cultura, então não identificamos com a cultura do reino. Temos que aceitar isso. Temos que aceitar e devemos tirar isso da Bíblia. Se a cultura é mais importante, tire essas referências todas da Bíblia. Escreve de novo uma Bíblia à tua maneira. O que vai ter? Não vai ser herdeiro do reino. Não vai. Então, irmãos, eu venho com essa palavra já cozido já há algum tempo, desde Marrocos, né? A nossa viagem em outubro. Já temos, né? Pensando, eu tenho meditado sobre essa mensagem, por isso eu venho assim cheio. Amanhã vou embora, mas as próximas 2 semanas não estou cá. É só para acalmar a poeira, deixa sentar mais. Mas é tão importante aquilo que estou a dizer. Temos que dar um esforço. Eu vou dizer, nós temos recebido pessoas em casa em que nós tivemos muito pouco em casa para compartilhar. Mas em fazer isso, Deus abriu para ter milagres e milagres e milagres. Não é? Ponha Deus à prova. Por isso eu disse, é uma chamada a ser revolucionário, porque os corajosos são os que resistem à sua cultura para brilhar com a outra cultura do reino. Para não se envergonhar do Evangelho. Para não esconder-se somente aqui nessa sala. Pensando que é suficiente fazer um culto. É ser proativo em tomar iniciativa, em vez de ser somente espectador. Não espera
para que alguém venha ter contigo para perguntar a ti acerca da tua fé. Nós temos que ser mais proativos em convidar pessoas para compartilhar o nosso amor, a nossa aceitação, a nosso carinho, a nosso bom garfo, a nossa churrasco, como o Celso diz, não é? A primeira pergunta era: comeste muito churrasco? É verdade. A volta da mesa é onde as pessoas estão abertas, falam. Relaxo. Porque esse é o vosso trabalho de casa. Vocês aceitam? É muito calado aqui nesta. Parece uma igreja católica. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, eu dou-te graças que a tua palavra não é somente nos enche com mais ensino, mais informação, mas mexe conosco. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos que tu, Senhor, nos provocas. Tal como fizeste vez após vez as pessoas religiosas que tinham acampado nas tradições humanas, tinha ficado assim preso com os seus conceitos culturais. E vez após vez foste tão direto e tão incomodou-os. E Pai, nós queremos que tu fazes isso a nós também. Porque não queremos ser como aquela igreja de Jerusalém que tinha voltado para aquilo que era seguro. Era religião. Era práticas enormes culturais. Eles pararam de ser radicais. Eles pararam de ser verdadeiros e encaixaram mais em ser religioso. Oh, Senhor, perdoa-nos se nós temos feito isso. Não queremos isso, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, opera nas nossas emoções, nos nossos paradigmas. Nós queremos ser como tu, Senhor. Nós queremos comer mesmo com pessoas que não te conhecem. Queremos conviver, Senhor, abrir a nossa casa para quem que não está à espera disso. Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.